Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro Política segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A visão adequada sobre a relação entre cristianismo e política é a influência cristã expressiva sobre o governo. Influência expressiva quer dizer que os cristãos devem, de forma persuasiva e amável, influenciar o governo conforme os padrões morais de Deus revelados na Bíblia. Obviamente, um entendimento correto do que a Bíblia apresenta sobre Deus e sua vontade para com o governo civil. É verdade que certas questões são difíceis de serem interpretadas e há espaço para desacordos, o qual deve ser debatido de forma saudável. Porém, há muito mais passagens claras na Bíblia do que difíceis para aplicarmos. Para isso, os cristãos devem ser amantes da Bíblia, estudiosos das Escrituras, para interpretar corretamente e conhecer a vontade de Deus. E os pastores são os maiores responsáveis em ensinar aos membros da igreja sobre isso. Devemos ficar atentos àqueles que adotam a teologia liberal para interpretar certas passagens. Eles não são confiáveis, até porque rejeitam a Bíblia como palavra de Deus. Bem, muitos homens de Deus na Bíblia exerceram influência expressiva nos governos, como José, Daniel, Jeremias e muitos outros no Antigo Testamento, e João Batista, Paulo e outros no Novo Testamento. Eles falaram para governantes com firmeza e ousadia. Para alguns, isso até lhes custaram a vida. Aconselharam, advertiram e repreenderam. Também, passagens bíblicas como Romanos capítulo 13 e 1 de Pedro capítulo 2 nos mostram que nós, cristãos, devemos exercer essa influência. Já foi citado em outro vídeo muitos exemplos de como a influência cristã resultou em muitas leis importantes. Só para relembrar a ideia de que todos são iguais, baseado na criação em Gênesis, pois todos foram criados à imagem de Deus. Um dos pontos de discussão diz respeito à teonomia, também conhecida como reconstrucionismo cristão ou teologia do domínio. Os críticos também chamam de dominionismo e até jihadismo. Os teonomistas defendem que as leis do Antigo Testamento devem servir para os dias de hoje como modelo. Por exemplo, para eles deveria haver pena de morte para aqueles que blasfemam, adulteram, praticam homossexualismo, dentre outras práticas. Isso se trata de um erro de interpretação. Muitos pensam que seus governos são responsáveis diante de Deus para incentivar o bem e punir o mal. Devemos usar as leis dadas por Deus à nação de Israel. Porém, diversas leis foram dadas exclusivamente à nação de Israel, fazem parte da lei mosaica. Isso gera complicações na interpretação. Para uma correta interpretação, é preciso entender o lugar de Israel na história da Bíblia e do mundo. Entender que era uma teocracia, isto é, governada por Deus. Portanto, as leis regulamentavam a vida religiosa do povo de Deus. Entender que o juízo final de Deus intervém na história presente. Por exemplo, Deus puniu a humanidade com o dilúvio, antes mesmo de existir a nação de Israel. Deus também mandou seu povo destruir e conquistar Canaã,
Isso prefigurava o juízo divino final de Deus sobre a terra. Foram acontecimentos específicos que não servem de modelo para hoje, assim como as leis para pena de morte para diversas práticas foram leis pontuais para Israel como nação santa. Mas a narrativa do Antigo Testamento mostra que essas leis e penas severas não foram capazes para formar um povo santo, pois não mudava o coração das pessoas. As leis que Deus deu a Israel eram um modelo extraordinário de justiça, imparcialidade, compaixão pelos pobres e oprimidos e de como a verdadeira santidade de vida pode ser praticada no cotidiano. Ainda quanto às leis do Antigo Testamento para hoje, muitos perguntam se a lei de guardar o sábado é válida ou não para hoje. Segundo Grudem, este é um mandamento diferente dos outros 9, no sentido de que ele é um resumo de todas as leis cerimoniais dadas por Deus a Israel e abrange o ano sabático, o ano do jubileu e todos os sacrifícios e ofertas que o povo de Israel devia apresentar a Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, diz que ninguém deve nos julgar pelo que comemos, nem pelos dias de festas ou sábados, pois eram sombras das coisas que viriam, e que a realidade é Cristo. Portanto, a exigência de não trabalhar no sábado era uma lei cerimonial, como as leis de sacrifícios. Mas isso não significa que as pessoas devam trabalhar 7 dias por semana, sem descanso. Algo mais sobre a influência cristã expressiva sobre o governo que se tem a destacar é que o cristão não deve votar somente em candidatos cristãos. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo não diz para orarmos para os cristãos que estão nos cargos públicos. Ele diz para orarmos por todos que exercem autoridade. Até porque alguns não cristãos podem apresentar melhores propostas de governo do que alguns cristãos. Alguns não cristãos são melhores políticos do que alguns cristãos. Há exemplos na Bíblia em que Deus usou homens que não temiam a Ele para promover o bem. No Antigo Testamento, Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para levar os exilados judeus de volta à sua terra natal, registrado em Esdras, capítulo 6. E também usou o rei persa Xerxes para colocar Ester como rainha e Mordecai como alguém de autoridade no governo. No Novo Testamento, Deus usou o Império Romano através da Pax Romana para que os cristãos pudessem viajar livremente para proclamar o Evangelho por todas as partes. No entanto, sem a influência cristã, os governos não têm uma bússola moral. Se os cristãos não levantarem sua voz para dizer o que é certo e errado segundo a Bíblia, quem o fará? É preciso que nós, cristãos, entremos no debate. Às vezes, perderemos algumas discussões, mas venceremos em outras. Também temos que estar cientes que nem todos cristãos irão se envolver dedicadamente à política. Uns irão estudar e buscar conhecer sobre política um pouco, outros mais. Uns irão não somente estudar, mas se envolver um pouco, e outros bastante. E isso não quer dizer que um pastor deva pregar, entre aspas, sobre política no púlpito da igreja, muito menos militar a favor de algum partido ou candidato. Mas, de acordo com Grudem, os pastores são responsáveis por ensinar os membros sobre o que a Bíblia diz a respeito de questões políticas, mais ou menos como este livro o faz.
e devemos estar cônscios de que estes temas pode haver discordância, o que não impede os pastores e membros de discutirem os assuntos. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro Política segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.